Porque nós vamos ver que a questão da acessibilidade não é um tema recente, foi tratado aqui em inúmeras disposições, tanto na Constituição Federal como nas leis infraconstitucionais. Nós temos também, né, a primeira Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que ingressou aqui no nosso ordenamento no patamar de norma constitucional. Então, é o primeiro tratado internacional que ingressa nesse patamar de emenda à Constituição, e, né, pouco ou quase nada tem sido feito nessa área da acessibilidade. Então, eu vou procurar aqui, né, trazer um pouco da história, da construção das cidades. Nós vamos também poder perceber que a questão da acessibilidade não está só ligada e atrelada à pessoa com deficiência, né? Como o próprio tema diz, é uma cidade para todos. Ela tem que contemplar também não só as pessoas com deficiência, mas também as pessoas que têm mobilidade reduzida. E o nosso país está crescendo, né, na velhice. Nosso país está se tornando, né, um país de idosos, e também temos que preocupar com isso, né, porque o idoso nada mais é do que uma pessoa que tem mobilidade reduzida. Então, nós vamos ver que as cidades, né, não estão preparadas ou pouco preparadas para essa questão da acessibilidade. Eu também gostaria de agradecer, estou vendo aqui na plateia, né, inúmeros alunos que, atendendo o meu convite, vieram, né, para prestigiar e estar aqui comigo num tema, né, que na faculdade vocês não vão ver. Não faz parte da grade e pouco, né, ou quase nada se fala dos direitos, então, da pessoa com deficiência. Então, vamos lá, né? Quando a gente trata, né, desse tema, acessibilidade, nós temos que ter em mente que toda pessoa, né, independente de situação física ou não, ela tem o direito de ir e vir. Esse direito, então, foi estabelecido, no primeiro momento, na Declaração de Direitos Humanos da ONU, em 1948, que assegura, então, a liberdade de locomoção e residência, né, dentro das fronteiras de cada estado. Na sequência, nós tivemos, né, a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Essa convenção foi ratificada pelo Brasil pelo Decreto 3.956/01, que reafirma também que todos têm os mesmos direitos fundamentais. Então, é vedada a discriminação, as pessoas têm que ser vistas com dignidade, igualdade, que são, então, inerentes a todo ser humano. Então, nós vamos ver também que, dentro desse contexto, a Constituição Federal de 88, além de ser uma Constituição democrática, uma Constituição cidadã, que inseriu no seu texto, né, inúmeros direitos, ligado a esse direito, nós temos, além do direito previsto no artigo 5º, a vida, a igualdade, a segurança, veio retratado também esse direito de liberdade. E reafirmado no inciso 15, que trata que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, esse direito de locomoção é um direito que todos nós temos de ir, vir, ficar e permanecer. Então, é uma possibilidade ampla que nós temos de circular livremente conforme o nosso desejo. Então, segundo o professor José Afonso da Silva, o direito de locomoção implica o direito de circulação, que é a faculdade que nós temos, então, de deslocar de um ponto a outro através de uma via pública ou afetada ao uso público. À luz do direito urbanístico, né, o direito de locomoção é o direito, então, que engloba o direito de frequentar ambientes públicos, ambientes fechados. Então, aí nós vamos ver que é o direito de acesso arquitetônico, o de percorrer ruas, praças, avenidas, o direito de trânsito e também o direito de utilizar nesse trajeto de meios de transporte público
ergonomicamente acessíveis. Então, nós temos que entender, né, que as cidades, hoje, elas não são construídas, né, pensando na diversidade. Nós vamos perceber que, ao longo da história, desde o início da humanidade, nós convivemos com pessoas que têm deficiência. Então, segundo, né, afirma o professor Otto Marques da Silva, a luta por essas pessoas ao longo da história tem sido uma verdadeira epopeia. Nos primórdios, né, da história, nós vamos ver que sempre as pessoas com deficiência, elas foram excluídas da sociedade. Num primeiro momento, lá na Idade Antiga, elas eram jogadas do Monte Taigueto, um monte que tinha 2.400 metros de altitude. Por quê? Porque elas eram pessoas, né, que não tinham uma utilidade. Então, dentro desse contexto, né, nós vamos ver que as cidades foram construídas e projetadas com assim, o aspecto, né, da idealização das pessoas com o corpo ideal, aquele corpo perfeito. A sociedade só vai mudar, né, essa visão após a Segunda Grande Guerra Mundial, que é criada a Organização das Nações Unidas, e dentro desse contexto, não só a sociedade, como os organismos internacionais, começam então a mudar de postura e se conscientizar, né, que inúmeras pessoas que não eram militares voltavam da guerra, né, por ter defendido o seu país, sem um braço, sem um olho, sem perna. Então, o marco divisório, né, entre a exclusão da pessoa com deficiência e essa inclusão na sociedade foi após, então, o grande marco foi após, então, a Segunda Grande Guerra Mundial, que surge, né, o que hoje nós ouvimos muito falar, que é o movimento da inclusão social. Então, a nossa Constituição, como eu mencionei para vocês, ela assegurou essa nova feição. Ou seja, ao longo do texto da Constituição, nós vemos em diversos dispositivos a possibilidade de incluir não só as pessoas com deficiência, mas incluir, né, as pessoas no âmbito social. Se nós formos observar, né, os dados do IBGE, que é um órgão, né, que faz de 10 em 10 anos uma pesquisa, nós vamos ver que, em 2010, cerca de 81% dos brasileiros vivem em cidades. Ou seja, o nosso país é um país urbano, né? As pessoas, então, sempre viveram agregadas em sociedade. Com o movimento da industrialização, as pessoas deixam o campo e vêm procurar o trabalho, a cultura, o lazer nas cidades. Então, desde a industrialização para cá, o país é um país urbano. E com a urbanização, nós trouxemos junto inúmeros transtornos, né? Problemas de trânsito, problemas de falta de moradia, insalubridade, né? E também questão relacionada, né, a problemas de mobilidade urbana, transporte, o acesso, né? Como as pessoas se deslocam dentro, né, desse sítio, desse espaço urbano. E segundo ainda dados, né, do mesmo órgão, em 2000, nós tínhamos cerca de quase 25 milhões de brasileiros com alguma deficiência, sem contar as pessoas com mobilidade reduzida, só com deficiência física, auditiva, múltiplas deficiências. Agora, os dados preliminares trazidos pelo censo do IBGE em 2010 apontam esse número quase dobrou. Então, nós temos mais de 45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência. Então, é um número assustador. É quase 20% da nossa população brasileira possui alguma deficiência. Sem contar, como eu afirmei, né, pessoas com mobilidade reduzida. Gestante, idosos, pessoas, né, que carregam crianças no colo, né, ou que sofreram um acidente, e portam muletas, né, pessoas mesmo com deficiência. Então, esse número mesmo é assustador. Agora,
Por que que as pessoas, né, e principalmente as pessoas com deficiência, têm uma série de dificuldades, até impossibilidade para usufruírem desses espaços da cidade? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas situações que retratam essa questão das barreiras, ou seja, ambientes que não possuem o acesso. Então, se vocês, né, observarem a primeira figura, vocês vão ver que há irregularidades na pavimentação das ruas. Então, as calçadas e ruas não são feitas de acordo com a NBR 9050, que é uma norma técnica que traz todas as medidas e projeções para suprir, então, essas barreiras físicas, arquitetônicas, de comunicação e de transporte. Na segunda figura, vocês veem um usuário de cadeiras de rodas se deslocando pela pista de veículo. Por quê? Porque na calçada não tem condições de acessar, né, com segurança e autonomia, né? Depois, nós vamos ver que a pessoa está tentando ingressar numa agência bancária. Ela não tem acesso porque essa agência não possui rampa. A outra figura é a falta de manutenção no piso da calçada. Então, calçadas, né, esburacadas. Não dá para as pessoas que têm deficiência visual, com as suas bengalas, terem um acesso com autonomia e segurança. As pessoas portadoras, né, de cadeira de roda também não conseguem ter um acesso livre diante da dificuldade, da falta de piso. E, por fim, a mureta de proteção, né, que está baixa, então, possibilitando, né, a pessoa que vai se segurar até cair para o outro lado, então, diante da falta, né, da mureta. Então, são todas essas situações, né, que retratam como os espaços da nossa cidade estão inacessíveis. Agora, por que né, as cidades são projetadas, né, dessa forma? Por que não são projetadas, né, pensando nas diversas dificuldades e diversidades? Quando eu fiz, né, a minha pesquisa, que eu constatei o seguinte: esse tema eu já venho pesquisando, né, a pessoa com deficiência, a questão da acessibilidade, desde a minha época do mestrado, que foi em 1999, que eu comecei e publiquei meu primeiro trabalho, que foi a competência do município. Será que o município tinha competência ou não para legislar para a eliminação dessas barreiras arquitetônicas? Então, nessa época, a gente não encontrava quase bibliografia nenhuma para pesquisar. E o que eu constatei? Claro, o município tem competência, né, diante do interesse local, da competência, né, que vocês sabem que foi dada na Constituição, no artigo 30. No inciso 2 ainda, os municípios podem suplementar a legislação federal e estadual no que couber, né? Então, constatei que legislações e normas, né, nós temos desde a Constituição Federal, normas federais que asseguram a eliminação das barreiras arquitetônicas, e também no município. E eu ainda tratei do município de Jaú. Então, inúmeras leis. Mas aí começou a me dar aquela angústia, né? Mas aí, a legislação existe, mas por que ninguém cumpre, né, a legislação? Já que ela existe e é uma norma constitucional. As leis vieram para regulamentar essas disposições constitucionais. Aí eu comecei a fazer uma outra pesquisa. E dentre, né, esse trajeto de pesquisa, eu li uma obra muito interessante, que é do Richard Sennett, A Cidade e a Pedra. E eu fui constatar que, desde o início, na antiguidade, as cidades eram construídas e projetadas segundo um método do corpo ideal, né? Então, que é o método vitruviano. E aqui é essa figura da similaridade. Então, as cidades, desde a época da antiguidade, elas eram construídas por quê? Porque naquela época a pessoa tem que ter um físico bonito e perfeito.
Eles eram guerreiros, então o corpo era exortado. Então ginásios eram construídos para exortar e deixar o corpo bonito. Então é óbvio que para as pessoas que têm limitações e deficiência, né, não eram projetadas as cidades. Então as cidades eram, né, fisicamente projetadas e construídas com essa feição do corpo perfeito. Isso foi na Idade Antiga, né, em Atenas. Na Grécia não foi diferente. Os romanos também, eles construíram a cidade porque o corpo, né, tinha esse ideal obsessivo. Então, o governo não existia sem a pedra. Então, monumentos eram construídos, né, fachadas, tudo com essa questão de similaridade, de perfeição. Então, Marcos Vitrúvio Pólio, ou Vitrúvio, ele viveu, então, no século I antes de Cristo. Foi nessa idade, então, dos romanos. Ele era um engenheiro que apresenta na sua obra a arquitetura um modelo ideal para o ser humano. Então, segundo determinado raciocínio matemático e baseando-se em parte na divina proporção, ele criou, então, esses padrões que serviram, então, de fonte inspiradora a diversos textos de construção para os arquitetos. Então, as cidades contemplavam e continuam a contemplar em seus projetos aquele indivíduo perfeito, de preferência jovem, forte, ou seja, as pessoas que estão no ápice do vigor físico. Esquecem, né, das capacidades e das limitações físicas, sensoriais, esquecem que a qualquer momento, né, nós podemos nos tornar deficientes. Não projetam as cidades, né, pensando nos idosos, como eu falei no início. A cidade, o Brasil e o mundo todo, né, está num processo de envelhecimento. E as cidades ainda não são construídas com vistas, né, a essas limitações. Então, quando que surge, né, essa normatização da acessibilidade? Só que antes, né, de adentrar nisso, eu quero trazer um relato, né, para vocês do Jairo Marques. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa dele, é um jornalista, uma pessoa com deficiência. E é breve, eu só vou trazer para vocês um relato dele quando ele foi tomar a vacina H1N1 num posto de saúde. Identidade na mão, uma amiga empurrando minha cadeira de rodas, vermelha, para me ajudar a vencer os buracos da calçada, lá fui eu. Mentira se eu disser que eu tive uma surpresa quando cheguei ao local, e lá havia 2 degraus. Assim do tamanho do Himalaia, para serem vencidos e eu conseguir entrar na salinha de imunização. Estou vacinado contra essas armadilhas. Quem pensaria, afinal, que cadeirante iria querer se proteger da nova gripe? Se eu tivesse ido desacompanhado ao posto, talvez não conseguisse ter o prazer de ter sido vacinado, pois foi necessário criar uma pequena logística de atendimento. Minha amiga entrou no posto, explicou a situação da falta de acesso e loguinho resolveram o meu caso. Ser imunizado na rua, simplesmente assim. Aí eu pulo um pedaço do trecho e explico. Enquanto isso, uma mãe com carrinho de bebê matutava uma forma de transpor os 2 degraus que me impediram de entrar. Idosos com mobilidade reduzida e deficientes visuais menos avisados também teriam problemas naquele local. Isso é de certeza. Embora eu não tenha recebido todas as doses de Sabin, que imuniza contra a poliomielite, a paralisia infantil, tomei muitas outras vacinas ao longo da vida. Vacina contra a padaria sem rampa, tomar cafezinhos com pão na chapa na calçada, acompanhado dos mendigos e bêbados. Vacina contra banco, com porta estreita. Entregar o cartão para o funcionário sacar meus 2 cruzeiros da conta. Vacina contra boteco, sem banheiro acessível. Abraçar o garçom e torcer para não se apaixonar. Costumo dizer que pessoas com deficiência
vivem em um mundo paralelo, uma Matrix. Mas pode acreditar, são milhares de pessoas querendo desfrutar da rua, da fazenda e das casinhas de sapé, pousadas gostosas. Pessoas com mobilidade ou deficiência estão em todos os lugares, inclusive trancadas em casa, com medo da falta de acesso. Crer que elas não irão se rebelar e frequentar os lugares, a meu ver, é enfiá-las de vez na Matrix. O direito de ir e vir abrange a todos. Jairo Marques, na matéria Tô Vacinado, que saiu publicado na Folha de São Paulo. Tá? Então, é assim que as pessoas são vistas dentro, do nosso universo, do nosso mundo. Mas, como eu disse, a questão da acessibilidade não é um tema recente. No Brasil, surgiu em 1981, quando foi declarado o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. Na sequência, nós temos, no ano de 1982, a mesma organização que aprova o Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência, ressaltando o direito dessas pessoas a terem as mesmas oportunidades que os demais cidadãos. Dentro desse contexto, o Brasil publica a primeira norma técnica, que é a NBR 9050 de 1985, que trata da adequação das edificações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente, elaborada pela Comissão de Estudos do Comitê Brasileiro da Construção Civil, Associação das Normas Técnicas. Após 3 anos, a nossa Constituição de 88, ela é promulgada. E traz 2 dispositivos que tratam do direito de acesso ou acessibilidade. O artigo 227, parágrafo 2º, que assegura que a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros, dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas com deficiência. Também temos o artigo 244, que acrescentou: a lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo, atualmente existentes, a fim de garantir acesso às pessoas portadoras de deficiência, conforme disposto no artigo 227. Então, vocês percebem que essas 2 normas requeriam uma regulamentação pela legislação infraconstitucional. A lei disporá. A lei veio. Após 3 anos, essa lei veio e é a Lei 7.853/89. Ela trouxe o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, trouxe também acorde, instituiu a tutela jurisdicional de interesses coletivos e difusos dessas pessoas e disciplinou também a atuação do Ministério Público, definiu o crime e trouxe outras providências. 10 anos depois, nós tivemos um decreto que veio para regulamentar essa Lei 7.853 e trouxe como os objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência o acesso, o ingresso e a permanência delas em todos os serviços oferecidos à comunidade. E estabeleceu em seu artigo 2º, parágrafo único, que os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta devem dispensar tratamento prioritário e adequado para viabilizar em diversas áreas o direito de acesso. Bom, acessibilidade, então, foi novamente tratada na Lei 10.048/00. Essa, então, assegurou um tratamento prioritário, não só para as pessoas com deficiência, mas para os idosos, as gestantes, lactantes e pessoas que acompanham, então, crianças no colo. Ela obrigou as repartições públicas, instituições financeiras dispensaram um tratamento prioritário. Então, começou, as repartições públicas, bancos, a ter
aquela fila prioritária, caixas de supermercado, né, para os idosos, para as pessoas com deficiência. Isso só foi, né, e aconteceu porque a lei obrigou. E tinha uma punição para quem não cumprir isso. Agora, a grande lei da acessibilidade é a Lei 10.098, porque ela estabeleceu como objetivo suprimir as barreiras e obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e na reforma de edifícios. Claro que essa lei precisava ser regulamentada, e foi regulamentada em 2004. Ela foi publicada e obrigou, então, a aprovação de qualquer tipo de projeto de natureza arquitetônica ou urbanística, qualquer destinação pública ou coletiva, se o poder público for outorgar em permissão, autorização, aprovação de projetos de financiamento com utilização de recursos públicos, obtenção de empréstimos, a utilizar, então, as normas que regulam a acessibilidade, ou seja, eliminar as barreiras arquitetônicas. E o decreto ainda definiu prazos, né, para essa acessibilidade ser aplicada. As de obras e repartições, né, de uso público tinham até 2007 para adaptarem. E as de uso privado até 2008. Quer dizer, o prazo já expirou. Ou está para quase expirar. E a gente vê que não, já expirou, nós estamos em 2014, ai que doidinho, nós estamos em 2014, já expirou faz muito tempo, né? E o que nós percebemos? Que o planejamento urbano, os órgãos envolvidos na aprovação desses projetos, né, que quando um projeto vai ser aprovado de reforma ou de construção, tem que passar, né, pela Secretaria de Obras do município. Então, os engenheiros, né, teriam que ver se essa obra de uso público ou de uso coletivo está acessível, ou seja, está cumprindo as normas, né, asseguradas na NBR 9050. Porque apesar de ser uma norma técnica, como ela foi inserida na lei, ela se torna de uso obrigatório. Então, a questão da acessibilidade, da eliminação das barreiras arquitetônicas, apesar de estar numa norma técnica, essas referências, ela já é de uso obrigatório. Então, qualquer obra que é construída ou reformada teria que prever nessa construção as normas de acessibilidade. Mas nós sabemos, né, que, como eu disse, o Brasil é um país urbano. E a competência, então, que foi conferida aos municípios, né, é gigantesca na nossa Constituição. Além da competência para legislar e para suplementar, a Constituição assegurou aos municípios promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então, a luta, né, pela inclusão das pessoas com deficiência não parou por aí. Como nós vimos no início, foi promulgada na Organização das Nações Unidas, em 30 de março de 2007, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo. O Brasil, então, nós tivemos a emenda constitucional número 4504. Essa emenda disciplinou os tratados internacionais de direitos humanos. Então, ela possibilitou que, se esse Tratado de Direitos Humanos for aprovado naquele quórum de 3/5, nas duas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos de votação, esse tratado ingressa no nosso ordenamento jurídico no patamar de emenda à Constituição. E assim aconteceu. É o único tratado internacional de direitos humanos que foi aprovado nos estritos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela tem o mesmo patamar de uma norma constitucional. E o Congresso Nacional promulgou o decreto, então passou internamente pelos trâmites legais. O presidente da República também ratificou,
Então, esse tratado está aí. Agora, qual foi, né, a principal contribuição dessa convenção, desse tratado internacional? Não foi criar novos direitos, mas foi mudar a visão da deficiência no mundo. Então, nós deixamos de ver a pessoa deficiente, né, com aquela deficiência física, auditiva, visual, essa divisão e essa visão médica, para o modelo social. Ou seja, os ambientes com barreiras intimidam as pessoas, inibem a expressão e a habilidade e oferecem poucas oportunidades para o desenvolvimento de seus potenciais. A deficiência em si não torna a pessoa deficiente incapacitada, mas a sua relação com o ambiente, sim. Portanto, é o meio que é deficiente, pois esse, muitas vezes, não possibilita o acesso de forma plena a essas pessoas, não proporcionando equiparação de oportunidades. Então, a Convenção consolidou a acessibilidade, positivando como um princípio fundamental, que deve ser seguido para que concretize, então, os direitos fundamentais. Agora, o que é a acessibilidade? O que nós podemos entender, né, sobre acessibilidade? Um conceito legal é definido, então, na Lei 10.098, artigo 2º, inciso 1º. É a possibilidade de condição e alcance para utilização com segurança e autonomia a todo o espaço urbano, mobiliário, equipamentos, edificações, transporte, sistemas e meios de comunicação. A NBR 9050 ampliou esse conceito. Então, é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento. Ou seja, acessibilidade é a possibilidade que a pessoa tem, ela mesma, com autonomia e segurança, de ter acesso livre de todos os meios imobiliários que tem no espaço urbano. É o direito de ir, de vir, de ficar, de transitar, de adentrar no espaço público. É o direito de ter acesso à cultura, a ir a um posto de saúde, ele mesmo, né? Não é para alguém empurrar a cadeira. Acessibilidade é ele ter condições de autonomia e segurança. A própria pessoa, ela mesma, consegue chegar aos locais, né? É isso que é acessibilidade. É a condição de livre acesso. Agora, essa necessidade de deslocar de um lado para o outro vai depender de como a cidade está organizada territorialmente. Então, como estão as funções sociais da cidade, de circular, de habitar, de morar, né? Projetada e planejadas. Porque nós já vimos que há disposições na Constituição que assegura acessibilidade. Leis que vieram para regulamentar esses dispositivos constitucionais. A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que traz o direito de acessibilidade. Então, é uma exigência constitucional. Agora, as cidades continuam inacessíveis. Vimos também que o município é o maior responsável para executar políticas de acessibilidade, tendo em vista as suas competências na Constituição. Ainda no artigo 182 da Constituição, o planejamento urbano é de competência dos municípios. Nós sabemos também que as duas normas, né, que estão dispostas no capítulo da política urbana, 182 e 183, são normas que dependiam, né, de uma lei infraconstitucional. Essa lei, ela veio, tá? É o Estatuto da Cidade. Então, a Lei 10.257 reconheceu o papel dos municípios na formulação e condução do processo de gestão das cidades. Estabeleceu diretrizes para que os municípios, então, elaborem políticas urbanas. Então, houve uma ampliação enorme da competência do município. E qual foi o principal instrumento trazido para que
que os municípios consigam, então, desempenhar esse planejamento? Foi o plano diretor. O plano diretor também está previsto na Constituição Federal, é obrigatório para os municípios que tenham mais de 22 mil habitantes, e ele é o maior legislação que nós temos no âmbito municipal atualmente, né? Então, esse planejamento tem que ser realizado de forma a preparar as cidades para que possam enfrentar os graves problemas advindos da urbanização. O trânsito, transporte, poluição, degradação ambiental, violência e também, né, a questão da acessibilidade. Então, o instrumento mesmo, né, de planejamento da cidade, ou seja, é o plano diretor. Então, está previsto no artigo 182, parágrafo 1º, como instrumento básico de planejamento municipal. Ele foi qualificado como principal instrumento de implementação do desenvolvimento e expansão urbana. E, então, é o município que é o principal propulsor dos mecanismos de assegurar a acessibilidade. Então, ao descrever o plano diretor como o elemento fundamental de ordenação do território e como instrumento principal do desenvolvimento urbano, incluiu entre os princípios constitucionais da política urbana, além do princípio da função social, da propriedade, do desenvolvimento sustentável, da igualdade e da justiça, também a participação popular. Então, todos esses princípios, né, do planejamento urbano vão ao encontro da política urbana de acessibilidade. E, ao final, né, do meu estudo, como eu falei para vocês, que no início tinha sido, então, ver uma forma, né, de fazer com que os municípios cumpram essa acessibilidade. Legislações nós já vimos, né, que tem Constituição Federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, mas até hoje também os municípios não cumprem acessibilidade. Então, eu fiz, né, uma proposta, né, um pouco ousada, né? Eu elaborei no meu projeto de lei. Um projeto de lei que até hoje não foi abraçado por nenhum deputado, não chegou ainda no Congresso Nacional. Mas está bonitinho, é um projeto redondinho, só alterar o Estatuto da Cidade e incluir, dentre os requisitos do plano diretor, a acessibilidade. Por quê? Porque aí, se os prefeitos municipais não destinarem verbas e realizarem a acessibilidade, eles vão ser responsabilizados. De que forma? Lei de improbidade administrativa. Descumpriu uma norma inserida no plano diretor. Então, essa é a minha proposta, né? Para que os municípios cumpram as regras, as normas de acessibilidade, só alterar o Estatuto da Cidade e incluir, né? Um artiguinho só. Né? Altera e inclui entre os conteúdos mínimos do plano diretor a acessibilidade. E aí, os prefeitos que não cumprirem serão responsabilizados. É fácil. Projetinho de lei, 2 linhas. Projeto de lei número tal, de 2010, para alteração da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, objetivando inserir a acessibilidade física dentre os conteúdos mínimos do plano diretor. O Congresso Nacional decreta: o artigo 40, parágrafo 1 da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. 3 pontinhos. Artigo 40. Parágrafo 1º. O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas, inclusive a obrigação de destinar anualmente. Eu ponho uma porcentagem, porque isso precisa de um estudo para ver quanto cada município, né, mínimo, teria que destinar do seu orçamento
para a promoção da acessibilidade. Artigo 2º. O artigo 42 da lei passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 4, com os seguintes teores: medidas apropriadas para a promoção do direito à acessibilidade e mobilidade sustentáveis, notadamente para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. E aí eu faço uma justificativa também. Tá prontinho o projeto de lei. Só falta, né, ser incorporado e aprovado, né, e alterar o Estatuto da Cidade. Então, essa é a minha proposta. Porque se houver responsabilização, se houver uma sanção, consequentemente, né, as leis de acessibilidade serão aplicadas. Porque até agora não tem uma sanção, né? Então fica difícil as pessoas cumprirem, né, se não há sanção. Então, se a cidade for acessível, o que nós vamos encontrar? Uma área de circulação com faixa eventual de passagem de veículos, rampas de acesso em todos os locais, e não é rampinha, né? Rampas dentro das normas da NBR 50, tem que ter uma inclinação adequada, tem que ter o corrimão na altura certa, não adianta construir rampinha, tá? Os botões de elevadores, torneiras de banheiros e sanitários estarão também adequadas. Não dá para colocar aquela torneirinha de girar, né? Porque às vezes a pessoa tem uma deficiência na mão, não dá para ela virar. Então tem que ter também torneiras adequadas. A NBR prevê tudo isso, é linda a lei, tá? Depois, vai ter o quê? Cruzamento, né? Das faixas de pedestre também desenhadas e com piso diferenciado para que a pessoa consiga ver que há um desnível, que tem uma diferença no piso. Aí nós teremos, então, uma cidade acessível. Conclusão. Uma cidade para todos, não só para as pessoas com deficiência, mas também para as pessoas com mobilidade reduzida. Então, será uma cidade para todos.